Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no jogo aberto. A Renata Fã e o Denilson falando sobre a vitória do São Paulo ontem contra o Tajeres, 2-0. Um trecho para vocês também da ESPN Brasil, o pessoal analisando o jogo do São Paulo ontem, a vitória. Tricolor que avança em primeiro do grupo e agora aguarda o adversário, né, o sorteio, para conhecer o adversário das oitavas de final da Libertadores. Deixar os créditos aqui na descrição, ESPN Brasil, jogo aberto. Tá chegando por aqui, não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa aquele like também, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. É Zubeldia, hein? Zubeldia, ele não perdeu nenhuma partida no comando do São Paulo e agora conseguiu classificar a equipe em primeiro lugar. Era uma disputa direta com o Tajeres, uma partida em que os argentinos endureceram, foram até acima do tom, na minha opinião. Mas o São Paulo está classificado, primeiríssimo lugar, comemorando. Enhorabuena. Tá demais, hein, Dedê? Zubeldia, Depois você vai comentar tudo. Por favor. Aí, ó, vai, papai. O frio não intimidou os mais de 56 mil torcedores que bateram o recorde de público do Morumbi nesta temporada. Nossa torcida fez aqui hoje novamente, né, numa noite fria como essa. Eles lotarem o Morumbi como lotaram hoje, isso sem dúvida te dá muita força, né? E nós jogadores, a gente, né, reconhece isso, então a gente quer fazer de tudo para também, né, agradar eles com bom futebol, agradar eles com a vitória, que é o mais importante pra gente. A torcida São Paulina, enfim, viu o São Paulo vencer o Tajeres, mas não foi fácil. Jogo difícil, a equipe deles é bem treinada, tem bons jogadores, mas graças a Deus hoje venceu o São Paulo. Quem abriu o caminho da vitória foi Lucas. Aos 43 minutos do primeiro tempo, De Pietri fez pênalti em Nestor. O camisa 7 foi para a bola e Herrera defendeu. Mas o goleiro argentino tinha se adiantado e o árbitro mandou voltar a cobrança. Aí vem ele, autorizado, parou, bateu, é gol! Gol! É uma situação diferente para mim. Nunca tinha passado por isso e confesso que é uma situação delicada. Na hora que eu errei o primeiro pênalti, eu falei, caramba, lascou, caiu a casa, mas o Papai do Céu abençoou e o goleiro adiantou e tive uma outra oportunidade, pude converter, muito feliz, né, com o gol, primeiro gol na Libertadores, Morumbi estava maravilhoso, então assim, uma noite muito especial para mim. No fim do primeiro tempo, o Tajeres pediu o pênalti de Luciano em Sousa. Os jogadores partiram para cima do árbitro no intervalo. Herrera se desentendeu com os policiais que protegiam a arbitragem. O goleiro reserva Morales e o meia Portilha foram autuados por desacato e tiveram que pagar multas de R$10 mil cada um para serem liberados. Com mais espaço no segundo tempo, o tricolor criou mais chances. Luciano mandou por cima. O goleiro Rafael teve pouco trabalho. Alisson, em mais uma bela atuação, deixou Igor Vinícius na cara do gol. Mas o cara do gol foi Luciano. Um golaço. Luciano ajeitou, bateu um canhão! Golaço! 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 Zubeldia foi à loucura e correu para comemorar com o 10 tricolor. O treinador, ele vive o jogo, né? Ele reclama com a gente, ele vibra com a gente na hora de comemorar o gol. Ele vai até onde a gente tá, que na hora que eu olhei ele tava do meu lado ali já. Mas a gente tá numa conexão boa e espero que fique até o final da temporada assim. Eu festejo los goles, a veces con los jugadores, otras veces con el staff. Comemoro os gols às vezes com os jogadores, outras com o staff. Obviamente, me sinto parte de tudo que fazem para que essa equipe vença. A alegria dos jogadores e dos torcedores é a minha alegria. A alegria de nuestra hinchada é minha alegria. Ainda deu tempo para mais uma confusão. Navarro acertou Eric e foi expulso. A primeira vitória tricolor sobre o Tajeres foi também a 100ª em jogos de Libertadores. Quando tinha 11,
Yo ya miraba a Copa Libertadores. Quando tinha 11 anos, assistia a Libertadores pela televisão e via o São Paulo. Me criei escutando o Morumbi, escutando o São Paulo. Valorizo muito estar aqui. Falo isso aos jovens. Sonhava em estar aqui desde muito pequeno. Sei muito da história, escutava. Como não ia saber o que significa a Libertadores para o São Paulo se me criei ouvindo isso? O que significa Copa Libertadores para São Paulo? Se eu me criei mirando isso. O São Paulo quebrou uma invencibilidade de 17 jogos do Tajeres e conquistou no saldo de gols a liderança do Grupo B da Libertadores e o direito de jogar a partida de volta das oitavas de final aqui no Morumbi. Creo que hicimos buen juego, jugamos bien. Creio que fizemos um bom jogo, fomos muito sérios taticamente. Em algumas situações, estivemos um pouco acelerados no processo com a bola, mas é normal. Havia muita adrenalina para o jogo de hoje. Libertadores. Queríamos ficar em primeiro. Conseguimos com um bom jogo. Estou feliz pelos jogadores, por todos e pela torcida, que viu um lindo espetáculo. Por todo o staff, por los dirigentes, por nuestra hinchada que viu um lindo espetáculo. Uma grande vantagem, né? A gente decidir no Morumbi, diante do nosso torcedor, isso era muito importante. Conseguimos, agora é aguardar e a equipe que vier com certeza não vai ser jogo fácil e a gente vai se preparar bem para isso. Tá ali o Zubeldia com um estilo maluco, o torcedor tá adorando, ele comemora os gols, invade campo, não tá nem aí. E importante que ainda não perdeu pelo São Paulo e conseguiu essa classificação em primeiro lugar no grupo. Acho que essa é a melhor notícia de todas, Dê. A melhor notícia de todas, Nestor também voltando e voltando bem, cavando um lugarzinho como titular nessa equipe de São Paulo. Luciano fazendo o papel de sempre, né? Vibrando muito. Eu percebi o São Paulo, Loirão, não sei se você vai concordar, um pouco ansioso demais para querer fazer o gol, para tentar abrir o placar rapidamente. Automaticamente começou a dar contra-ataque para o time adversário, o jogo ficou em algum momento perigoso, né? E o São Paulo aos poucos foi tentando entender o ritmo do jogo, entrando nessa atmosfera que é o Morumbi em jogos de Libertadores. Aliás, o torcedor do São Paulino vem dando um show já tem um bom tempo, né? Com esse apoio. Então, quando o São Paulo consegue ter essa conexão com o torcedor, o jogo começa a fluir mais fácil, óbvio. Que quando você olha para o banco de reserva e vê um treinador que também está ali participando do jogo o tempo todo, acaba cativando ali o torcedor, acaba cativando os jogadores. O Alisson fez mais uma vez uma partida muito interessante. Quando ele muda o time no segundo tempo, o ritmo não cai, ao contrário, mantém a intensidade. Eu acho que o São Paulo foi merecedor da vitória. A gente vai falar sobre as confusões também. Os argentinos estavam irritados, provocaram. Teve cartão vermelho, teve confusão com a polícia. Já os detalhes aqui no Jogo Aberto. O que disse o delegado da partida, César Saad? Olha, Saad. No intervalo da partida, houve o início de uma confusão em razão da não marcação de um pênalti para a equipe do Tajeres, onde os atletas foram reclamar com a arbitragem sobre a não marcação desse pênalti. Como ocorre sempre aqui no Brasil, a polícia militar, a escolta do árbitro, fez ali uma proteção para o árbitro. Houve um pouco mais de discussão, mas até então tudo tranquilo, coisas do futebol ali, da partida. Logo após o apito final do árbitro, o goleiro reserva passou pelo trio de policiais militares que fazia a escolta da arbitragem, os mesmos que haviam estado ali no meio do campo no intervalo, passou e proferiu xingamentos a eles. Isso foi claro ali, testemunhado por vários outros policiais e pessoas que estavam no campo. E no túnel de acesso aos vestiários, um outro atleta passou e xingou também os policiais na frente de outras pessoas. Eles foram detidos ainda no vestiário, foram encaminhados aqui para a delegacia, para o GCRIM, para o juizado, onde estão sendo autuados por desacato. Bom, lá na Argentina já repercutiu, lógico, isso que aconteceu no Morumbi. A gente vai mostrar aqui como eles reagiram e receberam essas imagens, essas cenas, e inclusive essa detenção de atletas. Então, escândalo no Brasil, a polícia agrediu os jogadores do Tajeres de Córdoba, Dedê. Lá a versão é essa? Loirão, posso me aproximar aqui do telão rapidinho? Pode. Se conseguir, tá vendo aqui, ó? Movimento aqui, ó. Você vê que aparece aqui a proteção que é esse escudo que o policial usa no jogador do adversário, né?
É por isso que tem essa manifestação, a reclamação do time adversário. Óbvio, Loirão, que a gente não é a favor dessa questão da violência ou da tentativa de violência. Os policiais estão ali justamente para fazer a proteção na arbitragem, porque existia ali a reclamação de um pênalti durante o jogo. Mais uma vez a gente está mostrando a imagem. Ó. Você vê que o policial ele empurra a proteção e acaba atingindo o rosto do jogador. Aí começa toda a confusão, né? E aí é o lance do pênalti. Não sei, Loirão, a tua opinião. Lance que não foi marcado, né? Um pênalti reclamado pelo Tajeres, mas que não foi marcado pela arbitragem. Já vimos árbitros apitando pênalti assim, sim. Já vimos árbitros dando cartão amarelo em jogadas fora da área, marcando a falta e dando cartão amarelo. Famosa solada, né? Isso, e acontece, que o jogador finaliza e logo depois vem o Luciano com a sola do pé ali, né? Que volta a falar aqui sendo repetitivo, que é a famosa solada. Se ele tivesse marcado a penalidade, porque para mim está em cima da linha, eu acho que não teria nenhum tipo de polêmica, não. Nesse caso, tem o VAR, que poderia ter interferido, chamado a arbitragem, eu marcaria a penalidade. Então a gente está de acordo, porque a famosa solada, né? O Luciano chega tarde no lance, ó, ele chuta e dá a solada ali. Então, se o árbitro marca a penalidade, não teria polêmica nenhuma, na minha opinião. E também seria um outro jogo, né? Até a postura do Tajeres poderia ser diferente na partida. O São Paulo acabou, na minha opinião, sendo beneficiado por esse pênalti não marcado. Agora, a confusão estava instalada por lá. Os jogadores ficaram bravos. O goleiro Herrera estava ensandecido. Deve ter brigado muito na infância. Deve. É possível, porque já chegou chegando. Hein? Olha, encarando todo mundo. E não deixa que ninguém segure. Volta, reclama, fala. Aí tem alguém tentando contê-lo. Olha só, ele vai de novo, se desvencilha, vai pra cima do policial, o policial até se afasta. Aí o árbitro do jogo. Desnecessário tudo isso, pra ser bem honesto. Desnecessário, ele faz o gesto com a mão no rosto, né? O Herrera, né? Como dizendo, poxa, você agrediu ali o meu companheiro. Há um empurrão no policial agora, ó. Também tem uma imagem que tem um jogador que empurra o árbitro justamente nessa confusão toda. Então, assim, é uma questão desnecessária. Infelizmente aconteceu e fica essa imagem ruim aí, mais uma vez, da Libertadores. E lá, daí, claro, na Argentina, o que eles mostraram a imagem é quando esse escudo é projetado contra o jogador do Tajeres. E é isso que eles estão se apegando. Mas acho que também é um pouco de desvio de foco, porque o São Paulo foi melhor na partida. Esse lance é polêmico, sim. Com certeza, né, que não foi marcada essa penalidade. E o Tajeres não perdia desde fevereiro, é um time que vem embalado. Essa é a imagem que está circulando na Argentina. E tem razão deles ficarem indignados com a situação, com a imagem, porque realmente há esse empurrão do policial. E imagino que o policial ele é treinado para justamente ter esse controle emocional nesse tipo de situação. Bom, hoje o Palmeiras terminou na primeira colocação. Temos personagens falando? Zubeldia. Não sei quem é que estava falando, se era o Viola, que está fazendo esse movimento de câmera. Alguém estava me falando antes do programa que o Zubeldia, se continuar comemorando assim, vai ter uma lesão muscular. Ele correu mais que os jogadores para comemorar, já vestiu a camisa do tricolor e fala agora. Vamos lá. ¿Cómo no voy a saber lo que es Sao Paulo? A los 4 años, ¿en qué año salió campeón Sao Paulo de la Libertadores? No, el primero. 92. ¿En qué año nací yo? 81. ¿Cuántos años tenía? 11. Se llevó matemática. 11, ¿no? ¿Ok? 11, ¿no? A los 4 años yo ya estaba en una cancha de fútbol, de verdad, con mis hermanos, cuando era un menino de 4 años, con mis hermanos, que son más grandes, y me enseñaban a jugar y me llevaban. Me hacían ir a buscar el agua. Como era el más menino, me decían, vaya a buscar agua. Y me iba a buscar agua. Imagínate, a los 4 años, estamos hablando del año 85. El pobre todavía no había nacido. 85, ¿no? O sea que cuando tenía 11, yo ya miraba Copa Libertadores por la televisión y escuchaba Sao Paulo. Ganó esto. De hecho, le ganó un equipo argentino también en una de las copas, creo, al Newell's de Bielsa, ¿no? Me crié con el Murumbí, escuchando Sao Paulo. Pregúntenle a ellos lo que yo pienso de Sao Paulo.
yo valoro mucho estar acá y yo se lo transmito a ellos, porque ellos son jóvenes y siempre tienen oferta para ir a un club, al otro equipo, al otro. Valoren São Paulo. Yo soñaba con estar acá. Mais uma para ganhar a torcida. Falou bonito, professor. E se o professor Zubeldia acompanhava o São Paulo de 85, ele viu o craque Silas, ele viu Pita, ele viu Miller, ele viu o Tricolor de Cilinho. E era um time que jogava muita bola. E o de ontem, jogou, André? Jogou. O primeiro tempo, ofensivamente, não produziu muito, acho que muito por mérito do Talheres, que vinha com uma das melhores defesas da competição, com 2 linhas de 4 bem compactas na fase defensiva, conseguiu segurar o São Paulo. Mas com a bola no pé, o Talheres... fez pouco. Fraquito, hein, ontem? Ontem foi, mas é um time que foi vice-campeão argentino, perdeu alguns atletas importantes, como o Garro, né, que foi pro Corinthians, mas ainda assim é um time bem qualificado, embora ontem não tenha ameaçado tanto. Mas conseguiu neutralizar o São Paulo no primeiro tempo e o São Paulo acabou sobrando no segundo. O que para mim me chama muito a atenção é como é consistente o time do Zubeldia. Não só a questão da intensidade, que é a marca dele, inclusive na beira do campo, né, correndo como um louco e sempre vibrando muito com o time, mas dentro de campo. É um time muito organizado, que melhorou demais. E até o André Kfouri ontem tocou um ponto que eu achei bem interessante, que eu concordo plenamente. O quanto que os jogadores do São Paulo parecem tão melhores, o elenco do São Paulo parece tão melhor ao que ele era antes. Então, assim, quando os atletas parecem ser melhores do que há poucas semanas, há poucos meses, é muito mérito do treinador. Tá falando do crescimento de diversos jogadores, sobretudo esse aí. Eu concordo, me chamou a atenção também. Eu gostei do comentário do André. Estava assistindo também o Linha de Passe. Quando ele falou, eu pensei em jogadores que apareciam pouco, que raramente eram titulares antes. Alan Franco, Bobadilha, Michel Araújo jogava às vezes, mas não tinha muito destaque, Eric e outros. Exato. Está usando muito mais o elenco e com jogadores se destacando que não se destacavam antes. A propósito, Natália, Breler, vocês sabem se a fila está grande? Pra pedir desculpa? Pro Nestor? Tem que estar. O Viola é o primeiro da fila, Teve né? muito corneteiro. Teve que engolir o Nestor já na Copa do Brasil do ano passado. E ontem Nestor de novo. Não engoliu, insistiu. Foi só um gol, não fez mais nada. Tá aí o Nestor. E a gente defende mais uma vez a tese de que treinador influencia diretamente na postura dos jogadores, na interferência do jogo, na ideia de jogo, diretamente. Se você pegar o São Paulo de... Quanto tempo estreou o Zubeldia? 9 jogos. Tem 9 jogos. Pegar aí o São Paulo, a reta final do Campeonato Paulista, e é totalmente diferente e é o mesmo elenco. Mas os jogadores... O cara chegou e mudou a filosofia. Porque ele entende o São Paulo desse tamanho que ele colocou na entrevista coletiva. E se ele não consegue colocar isso para os jogadores, se ele não consegue transparecer isso para os jogadores, a forma como ele vibra na beira do gramado, a forma como ele coloca isso para os jogadores, se o cara não se motiva para jogar por ele, jogar da forma ali que ele espera, com a entrega que ele espera, eu não sei quem vai fazer, Abel. Olha ali o professor Milton Cruz, o eterno Milton Cruz, grande. Esse é uma figuraça, gente boa. E tá lá no tricolor, então, no auxílio do Zubeldia. Muito da diferença do São Paulo tá no carimbo do Zubeldia. Porque ele entende uma filosofia de um clube que precisa de mais. Você não pode entregar 50%. Você vai entregar 110% em cada jogo. E é isso que ele parece que colocou para os jogadores. Breler Pires, a sua análise de mais uma vitória do tricolor de Zubeldia, que acompanhava, já ouvia falar do São Paulo Futebol Clube desde pequeno. E quem não acompanhou o São Paulo nessa época? Foi correr na pista. Foi arrancada magistral de Zubeldia. Mostrou que está com o físico em dia e mostrou... Zubeldia está com o físico em dia. Tá fininho, arrancada. Se quiser ir para o campo também, acho que dá jogo ali no rachão, consegue fazer um bom papel. Mas o Zubeldia tem mostrado uma conexão muito legal com o sentimento da arquibancada. Isso é raro. Um técnico que chega para o primeiro trabalho no futebol brasileiro
e consegue isso de forma muito automática, a conexão do Zubeldia com o torcedor de São Paulo tem lembrado a conexão que o Crespo tinha. O Crespo sai ali com um trabalho contestado, depois de ser campeão paulista, mas o torcedor são paulino valorizava a forma como o Crespo respeitava e entendia o tamanho do clube. Até pelas falas dele também, o Crespo sempre muito hábil em buscar essa conexão com o torcedor. O Zubeldia, em pouco tempo, tem demonstrado isso. Um cara que sabe onde está pisando, um cara que sabe o que ele herdou, porque quando o Zubeldia chega ao São Paulo, o ambiente estava muito carregado. Jogadores muito pressionados pelo fato... a pressão em cima do Carpini respingava no campo, nos jogadores, a história do Rames ainda não muito bem resolvida, e aí o Zubeldia já tirou isso da frente. O Rames hoje não é mais uma questão no São Paulo, então é um peso a menos. O Zubeldia realmente transformou o ambiente do São Paulo em pouco tempo. A forma de jogo ainda está em consolidação, ele ainda está tentando encontrar o time ideal. Ontem ele vai com uma formação interessante, o Lucas pelo lado direito, Nestor pelo lado esquerdo, mantém o Luciano centralizado. Pode ser que ele ainda tenha de fazer modificações quando o Wellington Rato voltar. Sabe que isso me chamou a atenção? Um melhor encaixe para o Lucas. Exatamente, Lucas. Desculpa eu te interromper. Porque eu vi muita gente, até mesmo aqui no F360, não, é difícil, o Lucas não vai jogar pela direita, o Lucas tem que jogar mais central, porque o Lucas vai ter que voltar para marcar e etc. E o Lucas jogou lá na direita. Mas ele até falou na entrevista, o Zubeldia, que é um 4-3-3. Sim. Foi isso que ele falou? Mas o Lucas se mexe muito, né, Abel? Ele não é um cara que ele vai ficar só posicionado na direita. Ele vai trazer por dentro, ele vai articular o jogo ali. Tem essa liberdade, mas ele ficou mais do lado direito ontem, não ficou? Mas ele é um cara que, por onde ele jogar, acho que ele vai acrescentar. Óbvio que tem algumas posições que você vai olhar e você vai falar, pô, o cara por aqui não dá, né? Como aconteceu, às vezes de entrar ali mais pro lado esquerdo. Deixa ele com liberdade, põe os outros pra correr e deixa ele com liberdade. Porque ele é o cara, é a cereja do bolo do São Paulo. Ele é o cara diferenciado, com qualidade técnica, com tudo que ele pode oferecer ao São Paulo. Então, deixa ele. Como que foi o 4-3-3 que ele explicou na coletiva? Pô, Badilha, Alisson e Nestor, é isso? Aí Lucas, o Juan ontem e o Luciano. O Juan, que aliás é um que tem ganhado muito espaço com ele, né? Parece ter passado a fila do André Silva, que é um que vinha jogando muito bem e acabou perdendo um pouco de espaço, bem que ainda é começo de trabalho, muito cedo para falar quem que vai ter espaço com ele ou não. Mas do Lucas, o que me chama a atenção essa, para mim, foi surpreendente assim, a escalação, porque o Lucas, desde que voltou e até o momento da carreira, acho que ele rende mais por dentro, mais próximo da área. Só que jogando pelo lado direito, você tem essa possibilidade, como a Nath falou, de ele se movimentar e construir por dentro. Acho que tem algum ajuste a ser feito em determinadas situações quando for usado, porque não tem profundidade pelo lado direito. Ainda mais ontem o Igor Vinícius, que teve muito mais responsabilidades defensivas, até por isso não subiu tanto. Então, talvez em outras circunstâncias, você precisa ver como é que o São Paulo atacaria pelo lado direito. O Lucas, às vezes, vai preencher esse espaço, mas acho que ele rende muito mais caindo por dentro, tendo essa liberdade para circular. Só que num primeiro teste, eu também, como o Breylor falou, achei interessante. Não sei se vai ser uma coisa padrão para o São Paulo, até porque o Zubeldia tem testado muitas coisas diferentes, mas é algo a ser considerado. Diga, Breylor, que eu te interrompi. Não, mas o Zubeldia ganhou muitas possibilidades de variação, porque se a gente imaginar, ele nem tem utilizado pontas. Ferreira, opção no banco, Eric entra durante o jogo. Então esse jogador de velocidade pelo lado, que na LDU ele costumava usar, não está usando, e ele pode guardar ou para segundo tempo, ou para um cenário diferente, dependendo do adversário. Tem o Galopo como opção também interessante para fazer a criação, encorpar mais o meio-campo. Então ele já ganhou um leque muito maior de opções, e aí sem o Rames. A história do Rames, para mim, no São Paulo, já há uma pedra ali, pelo menos por parte do Zubeldia. E hoje a gente consegue enxergar o São Paulo com muito mais possibilidades. O Luciano, com a bola que estava jogando com o Carpini, a gente até poderia discutir a saída dele do time. Hoje não há como discutir a saída do Luciano. Se tornou um protagonista, está jogando muito bem ali, próximo da área, próximo do que é onde ele gosta, né? E é onde o Lucas gosta também. Como conciliar os dois por ali? É possível. Então, isso ele só vai ganhar com o tempo, azeitando esse esquema tático. Mas com a volta do Wellington Rato, por exemplo, ele já ganha uma opção
ainda mais interessante para utilizar o Lucas, para pensar como encaixar o Nestor. Então é um São Paulo que encorpa, em termos de elenco, muito pelos jogadores que o Zubeldia conseguiu recuperar e fazer com que sejam protagonistas. Nestor voltando, o Luciano mais ativo, mais participativo do jogo, o Lucas também voltando agora. Então é um São Paulo que encorpa e já classificado em primeiro lugar na Libertadores. A perspectiva passa a ser muito positiva, embora o recorte ainda seja curto. São menos de 10 jogos que o Zubeldia tem, está invicto ainda, o torcedor está em lua de mel com ele, mas é preciso observar que é um time ainda em processo de consolidação, porém com uma perspectiva bastante positiva. E vem jogos muito mais difíceis. Brasileirão, A própria oitavas, Libertadores, né? E é bom lembrar sempre que segunda-feira, 1h você acompanha conosco. Sai, galera, vitória importante do São Paulo ontem contra o Tajeres, 2-0. Lucas e Luciano ali na reta final marcando um golaço. Ele fez o jogo até um pouco apagado ontem, mas no finalzinho marcou um golaço. E o São Paulo conseguindo o primeiro lugar no seu grupo. Já estava classificado, mas avançou em primeiro, o que tem a vantagem, né, nos mata-matas da Libertadores. Segunda-feira vai sair o sorteio. Vamos aguardar, o torcedor já está ansioso aí para conhecer o adversário das oitavas de final. Tem essa chance, né, de pegar um adversário brasileiro, o Flamengo, o Botafogo, que estão ali do outro lado, né? Mas também pode pegar outros adversários. Vamos aguardar esse sorteio da segunda-feira, 1h, mas o torcedor já está aí ansioso, né, para conhecer o adversário do São Paulo nas oitavas de final. Ontem, destacar aqui, né, a torcida, recorde de público no Morumbi, mais de 56 mil torcedores. O torcedor do São Paulo sempre fazendo a diferença, né, lotando o Morumbi, e ontem não foi diferente. São Paulo fez um bom jogo, né? Não foi aquela grande atuação assim, mas fez um bom jogo, está mantendo a regularidade. Após a chegada do Zubeldia, o São Paulo vem mantendo essa regularidade e ontem conseguiu um excelente resultado. O Lucas marcando mais uma vez ali na cobrança de pênalti, até o juiz mandou voltar a cobrança, né? O goleiro adiantou, defendeu o pênalti, mas adiantou, e o juiz mandou voltar, o Lucas converteu. E o Luciano no finalzinho, né, marcando esse golaço. Sobre a questão aí do André Silva, que o pessoal falou, né, que parece que o Juan tá na frente agora, né, tem mais a confiança ali do Zubeldia. O André Silva, que fez boas partidas no São Paulo, principalmente ali com o Thiago Carpini, mas nesses últimos jogos ele não conseguiu, né, as chances que teve, não conseguiu jogar um bom futebol, e o Zubeldia sempre está dando mais preferência ali para o Juan. Ele, às vezes, o torcedor, né, pega no pé do Juan, mas ele é um cara esforçado, a gente vê que ele tenta, ajuda também na marcação. O torcedor ontem, na saída ali do Juan, até aplaudiu ele, né? Isso é legal também, o torcedor não pegar muito no pé dele, tem que apoiar o cara, né? Apoiar o Juan. Ele, às vezes, tem a chance, perde gols, mas é um jogador importante também. Mas vale destacar aí, né, mais uma boa partida. Como eu falei, não foi aquela grande atuação assim, mas o São Paulo conseguiu um excelente resultado e agora é se preparar para a sequência dos próximos jogos. Final de semana tem Brasileiro e segunda-feira a gente vai conhecer, né, o adversário do São Paulo nas oitavas de final. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima, galera.